Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje, basicamente, eu vou dedicar o programa a falar a você a verdade sobre a reunião entre Trump e Lula. E tanta bobagem que vem sendo dita, inclusive vamos abordar também os bolsonaristas supostamente decepcionados com Donald Trump. Bom, o programa é sobre isso, está na hora de falar as verdades que você estava esperando tanto para ouvir, porque não tem Paulo Figueiredo Show na segunda-feira, então você estava com saudade e esperando, oh meu Deus, o que vem acontecendo? Estou refém das narrativas da Globo News. Chegou a hora de falar o que tem que ser dito. Então peço a você para fazer esse programa chegar ao máximo de pessoas possível, senão a gente vai ficar na mão das narrativas da Globo News. Como é que você pode fazer isso? Bom, tem algumas formas de você fazer isso. A primeira delas é você cravar o dedo no like. Isso faz com que o algoritmo do YouTube seja alimentado. Em seguida, você pode apertar o botãozinho, se você estiver assistindo pelo X, do repost, aquele botãozinho que tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. O antigo botão do RT. Então, crava no botão do RT. E a outra coisa, que é sempre uma das mais importantes, é você mandar o programa para outras pessoas. Você pode mandar nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo do futebol, e pode mandar diretamente também o programa para os seus amigos e para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Não, Guilherme, eu não dei um tapa no cabelo. O meu barbeiro me deixou praticamente careca, né? Estou praticamente com corte Alexandre de Moraes mais um pouquinho. Mesmo barbeiro de um tempão, cara de vez em quando faz uma barbeiragem. Mas vamos falar aqui sobre o que é importante. Você já está inscrito no canal? Você está inscrito no canal Paulo Figueiredo Show? Porque muita gente assistia ao programa pelo fio diário. E agora nós não estamos mais transmitindo o programa pelo fio diário. Então, a melhor forma de você assistir o programa é no canal Paulo Figueiredo Show e você pode não estar inscrito. Muitas vezes o vídeo aparece para você e você não está inscrito. Então, vê se você está inscrito e se você está ativando o sininho das notificações. Acreditem se quiser, 40% das pessoas que assistem o programa não estão inscritas no canal. Então, essa tua chance de estar inscrito. Também se inscrever no canal da TV Flórida, que continua transmitindo o Paulo Figueiredo Show. Temos que falar de Proton VPN também. Vamos falar do Proton VPN, que eu tenho dito incessantemente que uma hora essa farra da gente poder usar canais, etc. O Instagram bateu, novo Instagram, né, a 8ª conta bateu 700 mil pessoas ontem, agradeço. O X está batendo aí 400 mil pessoas. O canal do Paulo Figueiredo Show está chegando aí a 800 mil pessoas. E esses números vão crescendo até que o Alexandre resolva bloquear tudo de novo. E não duvidem que ele vai fazer isso. Não pensem que vocês vão ter uma internet livre. Então, é muito importante, acima de tudo, que você tenha uma VPN. VPN é uma coisa que fica entre você e a internet. Então, você conecta na VPN e a VPN conecta nos sites, nos canais e por aí vai. E por isso que o Alexandre não consegue bloquear, porque você acessa de servidores de fora. Então, isso gera encriptação, protege a sua rede contra hacker, protege que o provedor e que a Polícia Federal saiba os canais que você acessa. Então, utilize um VPN, o Proton VPN. Tem um link aqui na descrição para você baixar. Tem uma versão gratuita, se você tiver duro. Tem uma outra versão que custa $4,99 por mês na versão anual. Vale muito a pena. Muito a pena. Eu nem sei como é que as pessoas ainda usam a internet sem VPN no Brasil. Juro. Se aqui nos Estados Unidos eu não uso, imagina você no Brasil. Pois bem, vamos falar da vaca fria. Hoje o Paulo Figueiredo Show vai ser basicamente dedicado a uma análise sincera sobre os acontecimentos antes, durante e depois da reunião entre Donald Trump e Lula na Malásia. Tem muita gente me perguntando sobre esse assunto, então eu decidi tratar exclusivamente sobre ele no dia de hoje. Primeiro de tudo, eu quero começar falando sobre o que eu falei na quinta-feira da semana passada, dias antes da reunião, acerca do que seriam os meus palpites sobre o que aconteceria. Né? Nós estávamos num momento onde a gente não sabia se a reunião aconteceria, e eu disse para vocês que eu achava que a reunião aconteceria, vamos falar sobre isso.
fiz palpite sobre o que aconteceria, muita gente dizendo na internet que haveria um momento Zelensky, que o Trump humilharia o Lula. Deixei claro que não é isso que eu imaginava que aconteceria. Então eu dei o meu palpite dizendo que seria uma reunião amistosa, sem muitos conflitos, mas sem nenhum resultado concreto. E também disse que a imprensa ia fazer um show dizendo que foi uma reunião espetacular, histórica, muito produtiva, por aí vai. Começando pelo clima amistoso que eu citei, a razão para o que isso aconteceria dessa forma é muito simples. A grande treta do Trump não é necessariamente com o Lula. O Trump falou muito pouco do Lula. A treta do Trump tem sido o tempo inteiro com Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. O Lula é um peão nesse jogo. É uma pessoa com poderes extremamente limitados. Ou alguém aqui, vocês podem me responder no chat, ainda acha que o Lula é tão poderoso quanto o Alexandre de Moraes. O foco é Alexandre de Moraes, e como eu disse na última quinta, você vê isso a partir das ações dos Estados Unidos. O Lula nunca foi sequer citado em nenhuma decisão nas ordens executivas, nunca foi mencionado antes pelo Trump. Por isso, eu disse que seria uma reunião amistosa, como o Trump teve com vários outros líderes mundiais. Agora, ao mesmo tempo em que eu disse que seria uma reunião amistosa, eu também avisei a vocês em casa que seria uma reunião infrutífera. Porque os integrantes do governo Lula, e aqui eu conto tanto os membros do governo federal quanto os assessores de imprensa da Globo News, estavam sob uma falsa impressão de que conseguiriam dobrar facilmente o Trump, de que ele havia abandonado a luta contra as violações de direitos humanos do Brasil e que eles estavam dizendo categoricamente que sairiam de lá com um acordo. E eu digo a vocês com um certo orgulho que eu estava certo na mesma intensidade com a qual a Globo News estava errada. E aqui nós entramos em um segundo momento de análise, que é o que de fato aconteceu. E nesse sentido existem 3 grandes momentos. O primeiro aconteceu durante a tarde na Malásia e foi um encontro direto de 45 minutos entre Trump e Lula. Antes de falar sobre esse momento em si, eu tenho que falar sobre os momentos que o antecederam. Antes da reunião, Trump e Lula conversaram por cerca de 8 minutos com jornalistas brasileiros e americanos. E aqui o Lula teve a sua primeira derrota, porque ele era contra a presença de jornalistas e, mesmo assim, o Trump insistiu e conseguiu e fez com que os jornalistas entrassem. Então, uma jornalista, eu acho que foi a Raquel Krahenbuhl, da Globo News, da Globo, faz a pergunta de $1 milhão. Bolsonaro será assunto da reunião? E eis que o Trump responde da seguinte forma. Mr. President, is Bolsonaro going to be a politician? Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and How are you feeling about Reparem a cara do Lula. Today? It's none of your business. Olha Is on a the cara do table? Lula. Não, eu quero... Tem como... Aumenta a tela aí, Bruno. Pode me tirar. Eu quero que vocês prestem atenção na cara do Lula quando a Globo News, a Globo, faz a pergunta sobre Bolsonaro. He's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? A cara do Lula, tipo, pô, Raquel, que isso, velho? Tá jogando contra? It's none of your business. what about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know? I've always thought tem he um was close. a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda He's today? gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. what about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have. O Trump fala na frente do Lula, que ele sempre gostou do Bolsonaro, se sente mal pelo que aconteceu com ele. Essa pergunta, é isso que a Raquel Krahenbuhl faz, a pergunta se ele está na agenda, e o Trump responde, it's not your business, ou seja, não é da sua conta.
E aí veio a tradutora da CNN Brasil e respondeu o seguinte, bota aí o vídeo da CNN. Mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. Mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. Raquel Krahenbuhl faz uma pergunta se o assunto vai ser discutido entre Lula e Trump. Trump diz que não era da conta da Raquel Krahenbuhl saber se eles tratariam ou não sobre Bolsonaro na reunião. O que a tradutora da CNN diz? Que o Trump diz que não era da conta dele. E aí começa a notícia a circular de que o Trump diz que não liga mais para o Bolsonaro. Eu sei que, geralmente, esquerdista tem um QI abaixo de 70, 80. Então, apesar da retratação da CNN, essa notícia foi espalhada com esse trecho compartilhado inúmeras vezes, dizendo que o Trump havia abandonado o Bolsonaro e o Brasil. E eu pergunto, peço para vocês fazerem uma reflexão. Se a reunião tivesse sido tão boa para o Lula, se isso fosse verdade, por que a esquerda precisaria de uma notícia falsa da CNN, de uma tradução falsa da CNN, para espalhar a ideia de que a reunião teria sido uma grande vitória? Ora, no final dos contos, essa é a única maneira de você falar que o Lula conseguiu uma vitória no domingo, mentindo. Porque, no fundo, essas pessoas sabem que essa reunião foi um fiasco. Mas elas estão tão cegas pela ideologia que elas não conseguem analisar a realidade como algo objetivo. Em vez disso, elas mentem para si próprias e até que elas crerem, né, até chegar ao ponto de elas crerem finalmente na própria mentira. E eu falei que eu ia quebrar tudo e destruir tudo aqui hoje, então vamos por partes. Porque o segundo momento ocorreu logo após essa reunião coletiva de imprensa e foi uma reunião privada entre Lula, Trump e seus auxiliares. Nessa reunião, segundo reportaram os meios de comunicação, o Lula fez alguns pedidos vistos por eles como importantes, como os pedidos do Lula, revogação das tarifas aplicadas sobre os produtos brasileiros e das sanções aplicadas aos ministros do STF, incluindo o Alexandre de Moraes. Repare, então, que nós temos 3 indicadores para medir o sucesso ou não das negociações e o quão produtiva foi essa conversa com o governo Lula. Ele fez 2 pedidos, ou 3, se você quebrar as sanções de 2 grupos, mas vamos chamar aqui de 2 pedidos ao Trump. Fez 2 pedidos ao Trump. Então, para alguém dizer que a reunião foi produtiva, que a reunião foi positiva, algo desses pedidos tem que ter sido acatado. Isso é uma análise objetiva. Né? Você chega numa reunião e você quer 2 coisas nessa reunião. Você faz 2 pedidos. Para essa reunião ser considerada positiva, você tem que ter saído de lá com alguma das coisas que você pediu. A revogação das tarifas ou a das sanções. Então, Lula chega na reunião e pede. Chega na reunião, estado do Lula antes da reunião. Brasil com tarifa, autoridades com sanções. Lula sai da reunião. Brasil com tarifa, autoridades com as sanções. Portanto, até hoje, a terça-feira, o Trump não aceitou, não acatou nenhum dos pedidos do Lula. E eu não consigo imaginar, aliás, consigo, e a gente vai chegar aqui, como que isso pode ter sido uma reunião positiva. A única coisa concreta que saiu dessa reunião foi um pedido do Lula para que as negociações progredissem ainda naquele domingo. Ao que o Trump teria concordado. E aí eu não sei se eu falo isso agora ou depois, mas quando eu acordei, e eu já contei isso ontem no Redcast, que eu acordei, não tem um calor infernal aqui dentro, que eu acordei ontem não, domingo, um pouco mais tarde, e aqui é mais tarde, né? Não, aqui é mais cedo que o Brasil. Então eu acordei um pouco mais tarde e fui ver as notícias, e fiquei com a impressão de que naquele dia saiu um acordo. Mandei uma mensagem para as pessoas, algumas pessoas próximas, e elas falaram, olha, não tem nada aqui.
Mas quem ouviu isso pensa, bom, já está falando que foi um sucesso para o Brasil, eles devem ter conseguido nessa reunião de domingo, aconteceu, Lula pediu uma reunião, a reunião aconteceu no domingo, e o que aconteceu nessa reunião de domingo? Os negociadores se reúnem na final da noite de domingo, na Malásia, e qual o resultado da reunião? Ora, a reversão de nenhuma tarifa aplicada aos produtos brasileiros e muito menos das sanções. Segundo Mauro Vieira, o que eles conseguiram foi um cronograma para marcar mais reuniões. Nós temos um vídeo aqui do Mauro Vieira falando. Vejam vocês, eu não vou passar essa vergonha sozinho, não. Reunião com representantes de comércio dos Estados Unidos e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Na reunião, concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes. Nas próximas semanas, acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadoras para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. A reunião do Lula não deu em nada. A reunião das equipes pedida pelo Lula não deu em nada, apesar da Globo estar noticiando que nós teríamos um acordo naquele dia. E o único resultado seguinte foi a marcação de novas reuniões. Eu não sei se o Mauro Vieira pode ser chamado de chanceler, porque o trabalho do cara, ele parece mais um secretário pessoal, o cara só marca reunião. O que nos faz partir para o terceiro grande momento, que foi a reação da mídia. Você já viu o que eu disse que aconteceria, o que aconteceu, e agora você vai ver o que a mídia está dizendo que vai acontecer. O que aconteceu. Então existe a previsão do Paulo, a concretização absoluta da previsão do Paulo e a forma como a mídia reagiu, que também foi prevista pelo Paulo. Bota algumas frases, algumas falas da Natuza Neri, por favor, Brunão. Depois daquele momento público em que estão Trump e Lula e integrantes dos dois governos, e a imprensa consegue fazer... Eu não vou ver esse vídeo de quase 5 minutos de Natuza Neri falando. Vocês me desculpem, a Natuza Neri até é bem bonitinha, tá bonitinha de óculos, mas não vou ver 4 minutos de Natuza Neri, Bruno. Deixa a cara dela aí que eu vou falar, deixa ela enfeitando aqui a live. Deixa ela aí enfeitando. O que ela disse nesse vídeo parte do pressuposto de que o governo dos Estados Unidos está arrependido das tarifas e das sanções, falando que eles já subiram em um telhado e jogaram a escada fora. É isso que diz esse vídeo. Se você quiser, perca o seu tempo assistindo. E segundo a Natuza Neri, surgiu a figura heróica do governo Lula, que vai ser bonzinho com os Estados Unidos e vai oferecer uma saída honrosa para o Trump. Eu não sei se a Natuza fala isso para agradar a claque ou se é um desconhecimento completo de quem é Donald Trump. Como se ele tivesse sido surpreendido pelas coisas que o Lula falou para ele, como ele tivesse sido convencido de que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conseguiram enganar todo o governo dos Estados Unidos e convencê-los a aplicar sanções sob justificativas falsas. Cara, você tem que ser muito maluco para acreditar num negócio desse. Não tem a ver com esquerda ou direita, não. Para acreditar nisso, você tem que ser maluco. Trump não entra em uma briga sem estar preparado para lutar. Então não tem essa história que o Trump ficou surpreso, que viu que errou. É um dos melhores negociadores do mundo. A Casa Branca dispõe de um serviço de inteligência mais poderoso do mundo. Eles têm milhares de prazos, dezenas de milhares de prazos de documentos que comprovam a situação do Brasil. Então é difícil o Lula chegar com alguma novidade. Segundo que tentar usar com o Trump o argumento de que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado e pretendia se utilizar de violência para isso, é mais uma vez desconhecer o contexto americano.
Porque Trump sabe que esses foram os exatos mesmos argumentos utilizados contra ele, contra o próprio Trump nos Estados Unidos por anos. Trump foi banido das redes sociais, centenas de seus apoiadores foram presos, milhares, na verdade, e condenados em decorrência dos eventos do 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos. Trump foi preso na Geórgia, tentaram humilhar ele com um mugshot, como se ele fosse bandido, tentaram tirar ele das eleições de 2024. Ora, qualquer semelhança com o caso Bolsonaro não é mera coincidência, e ele sabe. Eu não sei se vocês sabem qual foi a alegação que levou Trump a ser preso na Geórgia? Acreditem, tentativa de anular o resultado da eleição presidencial. Você já viu alguém sendo acusado de alguma coisa em outro lugar? Não sei, talvez pelo Supremo Tribunal Federal? Então, para todos os efeitos, usar esse tipo de argumento só serve para consolidar ainda mais o entendimento do Trump de que o Bolsonaro está sofrendo o exato mesmo tipo de perseguição política e ilegal que ele próprio sofreu antes de retornar à presidência dos Estados Unidos. Mas óbvio que não foi só a Natuza, eu usei ela aqui como exemplo, só falando besteira. Outro que fez uma análise porca dessas é esse cara que eu falo que as fontes dele são as vozes da cabeça dele. Esse cara, um mentiroso, inventa assim, loucamente. Eu já falei isso aqui no programa. Mesmo quando ele diz, vem novas sanções aí. Lembra quando ele disse que os Estados Unidos iam expulsar o embaixador brasileiro? Eu estou falando do Lorival Santana. Ou o cara tem fontes ruins, eu acho que as fontes dele são vozes da cabeça dele. Pois o Lorival publicou na CNN Brasil um artigo com o seguinte título: Trump trocou o Bolsonaro por Lula por considerar um perdedor, dizem fontes. Que fonte? Dá para botar um trecho na tela. Os preços altos da carne, do café, dos produtos exportados do Brasil serviram de incentivo para a reviravolta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao seu colega brasileiro. Mas esse não foi a única e nem sequer a principal motivação. Até porque os preços já estão altos há bastante tempo. Argumentam fontes em Washington, D.C. De acordo com essas fontes, Trump trocou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo atual Luiz Inácio da Silva por um traço fundamental da sua personalidade. Trump tem verdadeira repulsa ao ver o seu nome associado a perdedores. O presidente americano concluiu que Bolsonaro perdeu a batalha pela anistia e Lula está bem posicionado para se reeleger. Diante dessa constatação, Trump reorganizou sua narrativa para identificar em Lula o perseguido pela caça às bruxas de uma justiça a serviço de adversários políticos, como ele caracteriza a própria sina nos anos anteriores à sua reeleição. O Lorival cita uma reviravolta do Trump em relação ao Brasil. Eu me pergunto, que reviravolta foi essa? Se nada do que foi imposto ao país ou aos indivíduos, participantes e habilitadores do regime mudou. O pior que isso, ele diz que o Trump abandonou o Bolsonaro porque ele tem repulsa a ver o seu nome associado a perdedores. Cara, é até difícil desmentir essas coisas, porque parece sair de um livro de ficção científica, de tão descolado da realidade. Ô, Lorival, deixa eu te falar um negócio. O Trump também perdeu a reeleição para o candidato do sistema. Ele também perdeu a luta nos tribunais e nas ações contestando os resultados eleitorais de 2020. Ele também foi perseguido pelo Poder Judiciário por questionar a validade das eleições. Ele também passou por tudo isso. Acreditar que ele se afastaria do Bolsonaro por essas coisas, eu não sei como é que pode tratar de Estados Unidos sem saber disso. É tão básico. É tão básico. Um tal de Álvaro Costa e Silva, tem um sobrenome bacana, mas não sei quem é, um ilustre desconhecido, também escreveu um artigo, sei lá o que, para a Folha de São Paulo, dizendo assim: Trump considera Bolsonaro um loser e investe em Lula. Esse é o wishful thinking que eu falo tanto no programa. Volto a dizer, o Brasil queria fim das tarifas e fim das sanções. O Lula não conseguiu nenhum nem outro. 100% que o governo Lula queria foi negado até agora para os Estados Unidos. Mas ainda assim, a imprensa militante dolosamente tenta vender a história como algo positivo. No início de tudo, o Lula não queria nem conversar com o Trump. Lembrem-se disso. Agora há pouco, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 3 meses de idade, o Lula não queria conversar com o Trump. Há 2 meses as manchetes eram assim.
Em discurso duro, Lula diz que não ligará para Trump porque o presidente dos Estados Unidos não quer negociar. Mas Trump... Lula vai lá... Vejam que loucura. Esse mesmo Lula está sentado no colinho do Trump, feliz da vida porque ele tirou uma foto com o Trump. Eles foram para Washington, D.C. na semana retrasada, acharam que iam convencer o Marco Rubio. Não conseguiram. Só conseguiram uma nova reunião com o Trump. A vitória é de quem? A vitória é do Trump, porra. A vitória é do Trump. Mas é difícil. Eu não sei nem o que dizer de um troço desse. Não há uma única vitória do Lula. Exceto a conquista da narrativa na grande mídia. Seguida, vejam vocês, seguida por muita gente idiota da direita. Seguida por muita gente idiota da direita. E sai aquele negócio, não, vai sair um negócio, vai sair um negócio. O Trump dá uma declaração pós-reunião. Vejam a declaração do Trump. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? O Trump não é o Lula. Queria dizer que não é o Lula que é vigoroso, é o clone. Não tem essa história na internet. Diz que não é o Lula, que o Lula tinha morrido no hospital no início do mandato. As pessoas acreditam nessas coisas na internet. Não devia nem brincar com isso, porque tem gente que acredita nisso mesmo. Eu me lembro de muita gente tentando me convencer, assim, com todo vigor, de que o Lula estava morrendo e que no Sírio-Libanês, e que era um clone dele que estava fazendo campanha política. Então, o clone, eu falo, mas caramba, o clone é clone mesmo, porque mentiroso, estelionatário, ladrão, bêbado, só fala cagada. Eu falo, porra, clonaram assim na risca, né, na perfeição. Então o clone do Lula comemorou 80 anos e o Trump fala com todas as letras o que a imprensa militante não fala. O que diz o Trump? A reunião foi muito boa para o próprio Trump, mas vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Eu não tenho certeza que a gente vai chegar num acordo. Vamos ver. Então, o que tem no final da história? O que tem no final da história é uma foto. O que saiu da reunião foram novas reuniões e uma foto. Tem um vídeo do Otávio Guedes sobre isso que eu acho cômico. Esse dá para colocar, Bruno. Bruno, bota o vídeo do Otávio. Imagem, ainda mais em tempos de rede social. E o Lula já conseguiu o que queria. Foi o grande êxito do Lula, essa fotografia com o Trump. Então, se daqui adiante, se isso não vai render nada, se a tarifa for de 50 para 100 ou cair a tarifa, o Lula já tem um ganho. Então, do campo político, a vitória ao Lula com essa imagem já está garantida. Agora, a negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem, ele conseguiu. Cara, isso é sério, isso tá na televisão, velho. O Otávio fez esse comentário. Foto apertando a mão, que é a coisa mais comum da diplomacia. Essa é a vitória. O Eduardo Bolsonaro até postou essa foto nos stories dele. Ah, não, ô João, o Eduardo tirou isso do meu X. Só pra você saber, você tá vendo mais o Eduardo Bolsonaro do que eu. Ele tirou do meu X. Trump apertando a mão do Kim Jong-un, do Vladimir Putin, do Xi Jinping. Agora, aí você vê, o Kim Jong-un, o Trump colocou no lugar dele de maneira que ninguém nunca mais nem ouviu falar do sujeito.
O Putin está enfrentando sanções enormes dos Estados Unidos. E o Xi Jinping está tendo que lidar agora numa briga com uma tarifa que chegou a 150%, agora está em 100%, ninguém sabe mais, em produtos chineses. Mas fiquem tranquilos, porque agora a grande vitória é o Lula apertando a mão do Trump, que resolveu o problema magicamente. O cara limpa o chão com a sua cara, depois tira uma foto com você e te deseja um feliz aniversário. Daí você acha que ele é seu amigo por causa disso. Então os Estados Unidos o que conseguem? Tarifas, sanções, e o Lula o que consegue? Uma foto e feliz aniversário. E eu não sei como é que essa foto pode ser considerada uma vitória, eu juro pra você. Assim, devia até ter botado no programa hoje, eu tenho algumas fotos muito parecidas com o Trump. Algumas fotos muito parecidas com o Trump. E eu tenho algumas que estão até aqui atrás do meu estúdio. Eu tenho alegria por essas fotos. Por quê? Porque eu sou enorme admirador do Donald Trump. Então eu tenho alegria de tirar foto com o Donald Trump. Já era admirador dele na época em que ele era empreendedor imobiliário, e eu também. E tenho enorme admiração dele como presidente. Então eu tenho alegria em tirar foto com o Trump. Agora, digamos que eu considerasse que o Donald Trump era a nova face do nazismo. Tirar uma foto com ele seria uma vitória para mim? Chegar com o Pires na mão para negociar com ele seria uma vitória para mim? Se fosse o Bolsonaro, por exemplo, tirando uma foto com o Trump, dava para dizer que era uma vitória. Mas no caso do Lula, tirar uma foto com o Trump que ele teve que ir atrás para negociar é simplesmente uma derrota sofrida. Para o homem que estava dizendo que não ia conversar com o Trump, está tendo que ir lá aceitar as exigências e sorrir apertando a mão do homem que ele chamou de nazista. É o duplo pensar orwelliano. A capacidade de acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Então você está ali vendo o que aconteceu, vendo que o Lula não conseguiu nada, vendo que os pedidos dele foram negados, mas ao mesmo tempo você se defende dizendo que saiu vitorioso. Acreditem se quiser, e eu reputo ela honestidade jornalística, pelo menos, a Malu Gaspar. A Malu Gaspar foi na Globo News e reconheceu ao vivo que não saiu nada de relevante dessa reunião. Bota o vídeo aí pra gente, Bruno. Que estavam lá e para outras lideranças empresariais, e foi com elas que eu falei, e esse pessoal está muito, se por um lado, otimista, porque, afinal de contas, ainda é um avanço, as negociações estão andando, estavam lá o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, estava o Jameson Greer, que é do escritório comercial da Casa Branca, estava o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado. Por outro lado, o pessoal está achando muito lento ainda esperavam que já tivesse algum anúncio já nesse momento. E você vê que o próprio Trump diz, olha, vamos ver o que vai acontecer. Mas a interpretação geral, de pessoas que estão acompanhando isso muito mais de perto, é de que há uma vontade de fechar negócio, mas é preciso ter paciência, porque, como até acho que a Candice falou, o Trump saiu dali para negociar tarifas com o Japão, com a Coreia do Norte, e depois ainda, quarta-feira, vai para a China. Então são pontos de negociação, muito países para ele, muito mais relevantes no momento. Sem contar que ele ainda tem, na América Latina, preocupação com a Venezuela e com a Colômbia, que também são países onde há muito mais conflito. Então, a verdade é que a agenda do Trump tem muitos outros pontos bastante relevantes, embora ele esteja demonstrando alguma boa vontade com o Brasil, não é a prioridade dele. E aí é que vem, né, Andréia? Não está dando sinalização concreta, os bolsonaristas aproveitam e falam, não tem sinal concreto. A gente aproveita e fala, não tem sinal concreto, porque não tem sinal concreto. Porque, de fato, não há sinal concreto. Eu digo a vocês, todas as pessoas com as quais eu conversei no governo americano falam, olha, abriu-se uma negociação aqui sobre tarifas, nem se discute a ideia de sanções, acho que a gente ainda vai falar mais sobre isso, nem se discute sanções, que é o que interessa a gente, né? Que interessa ao nosso trabalho. Sanções. O que Eduardo Bolsonaro e eu nos propusemos a fazer aqui nos Estados Unidos? Buscar sanções. Você que assiste o Paulo Figueiredo Show sabe. Algum de nós buscou tarifa em qualquer momento? Jamais. O presidente Trump, eu te contei a história aqui, contei a história também no Metrópolis, contei a história no Inteligência Limitada, contei a história em tudo que é lugar. Donald Trump decidiu pelas tarifas, foi uma decisão unilateral dele, e nós apoiamos. Até por gratidão. Porque você imagina se ele tivesse anunciado um troço e a gente se tivesse colocado contra algo que ele anunciou para nos ajudar.
Então, se Trump, que anunciou as tarifas, quiser retirar as tarifas, retirou. Agora, sanções seria um problema para a gente. Seria uma reversão, um revés, que, se acontecer, nós vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Já vou falar sobre isso também. E ela chama bem a atenção. Trump está hoje, ou estava ontem no Japão, e agora indo para a China. E hoje eu estava participando de um programa na televisão americana, e a Chanel Ryan me perguntou: você acha que o Trump está se encontrando com o Lula apenas para provocar a China? Que, em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte: você acha que o Trump encontrou o Brasil, o Lula, só para mostrar para a China, olha aqui, eu estou passando a mão na bunda da tua namorada? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. O fato é que todas as pessoas com quem eu conversei no Departamento de Estado dizem: há uma discussão aberta sobre tarifas, mas não há nada concreto. E por que discussão aberta seria alguma coisa ruim para a gente? Seria uma coisa boa. Quais são os termos que estão sendo negociados? Ora, a prioridade do governo americano é negociar os interesses americanos, mas pode ser que sobre uma rebarba aí para a gente nos interesses brasileiros. Será mesmo que a discussão da questão política não foi feita? Não está sendo feita? Ora, veremos. É isso que eu digo com veremos. A Malu Gaspar foi a mais honesta sobre a decepção do governo Lula. Essa é a realidade. O governo Lula chegou lá com um pires na mão, oferecendo, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, o cu raspado. O governo americano, na certeza de que sairiam de lá com um acordo naquele dia para sair cantando vitória. O governo americano não fecha o acordo, não há redução de tarifas, não há exclusão de lista de produtos. Lembrando que Eduardo Bolsonaro e eu conseguimos, com sucesso, negociar uma enorme exclusão de lista de produtos logo no início das sanções, algo que nós continuamos tentando a fazer. O governo não consegue sequer isso, não consegue retirar as sanções, não consegue retirar as tarifas, e a mídia brasileira, uau, histórico, maravilhoso, uma grande vitória. Olha, já conseguiu a foto, pô. Trump já tem uma foto com o Lula, já é um vencedor. Porra, Guerreiro, parabéns. Isso é uma foto com o Trump, cara. Porra, que maravilha. Eu tenho algumas também, mas eu queria mais. Vocês imaginem a loucura de se eu chegasse aqui no Paulo Figueiredo Show. Eu quero que vocês façam essa reflexão comigo. Se eu chegasse aqui no Paulo Figueiredo Show e o Eduardo Bolsonaro e eu estamos tentando sancionar autoridades brasileiras. Conseguimos. Mas digamos que em um dado momento eu dissesse assim: olha, não importa se conseguimos sancionar autoridades brasileiras porque conseguimos uma foto com o Donald Trump, então já somos um vencedor. Pronto. Porra, peraí, essa é uma, eu tenho várias. Pronto, já sou um vencedor. Já venci na vida. Que loucura, cara. E essa loucura só pode ser explicada, eu estou dizendo essa loucura do lado da esquerda, eu já vou chegar na direita. Ela só pode ser explicada por causa de coisas bizarras como essa aqui que a gente vai ver. Bota o vídeo aí do parabéns para você. Happy birthday to you. É essa porra aí que vocês assistem, cara. Esses são os jornalistas profissionais, pomposos, independentes, cheirosos, limpinhos, de análises críticas e realistas, babando o ovo do Lula, cantando parabéns para ele no maior clima de amor. Ninguém tinha uma pergunta pertinente para fazer, não. Era happy birthday. Todos muito isentos. Ah, mas Paulo, você também é amigo do presidente Bolsonaro. Eu falo, mas a diferença é que você sabe, que eu digo para você. Você sabe qual é o meu lado.
E ainda assim, por vezes, sou extremamente crítico ao presidente Bolsonaro, tanto que algumas pessoas aqui no chat arrancam os pentelhos toda vez que eu critico o Bolsonaro com alguma coisa. Mas você sabe o meu lado. Eu não falo assim para você, eu sou isento, eu não tenho lado. Não, 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 eu tenho lado. Meu lado é o do presidente Bolsonaro. Agora, vamos discutir, vamos fazer as análises, vou te mostrar o que eu estou discutindo. O meu programa é mostrando as coisas para vocês. Agora, esses aí são todos isentos, tudo jornalismo, profissional. Será que cantariam parabéns para o presidente Bolsonaro? Você já viu alguma coisa assim jornalistas da Globo, da Folha, do Poder 360, do Mentor? Parabéns, happy birthday, presidente Bolsonaro. Então entendam de uma vez por todas o que essa gente quer te passar e o que ela gostaria que eu te passasse também, que tem gente que queria que o meu trabalho fosse esse, é passar narrativa. É passar uma versão que corrobore os interesses deles, mesmo que seja mentirosa. E aí as derrotas do Lula viram vitória. Agora, o que me deixa... Isso aí é normal, eu já sei, eu me tornei jornalista para combater esses caras. Eu só existo para destruir a eles. E é por isso que a gente está aqui, 50 mil pessoas assistindo a gente agora, e eles estão aí com todos os bloqueios que a gente tem, ainda perdemos um dos canais aí do Fio Diário recentemente retransmitindo, e os caras sofrendo. Agora, isso aí é do jogo. Aí, porra, vida que segue, eu já vivo para destruir esses desgraçados. Agora, o que me deixa puto nas calças é a vulnerabilidade da direita ao que diz a velha mídia. Porque o paradoxo, eu falo isso no programa, prestem atenção nisso que eu vou dizer aqui. O paradoxo da direita é que ela odeia a Globo. Mas ela acredita em tudo que eles falam. Vejam o que escreveu Flávio Morgenstern. Flávio Morgenstern. Que hoje é um dos maiores bostas que você tem aí comentando na internet. Vocês me desculpem. Top 3 bostas comentaristas é esse, cara. Deixe-me falar o que 90% sabe, mas ninguém quer admitir com todas as letras. O início das negociações de Lula com Trump na Malásia foi um desastre para a direita. Não adianta só focar numa careta do Lula em um frame, nem em ser a primeira reunião. Foi um desastre, nada. O cara está repetindo a mesma narrativa da Globo News. Ele não consegue falar a razão. Mas ele sabe que a reunião foi um desastre. Um desastre para a direita. Ele não consegue explicar por que foi um desastre para a direita, mas foi um desastre para a direita. E ele ainda vem com um ar professoral, é sempre muito professoral. Foi um desastre, de nada. De nada o quê, porra? Tu acabou de falar uma merda. Mais uma. Por causa do teu piti com o Eduardo Bolsonaro. Como se o ponto das análises que a gente fizesse aqui fosse o centro de tudo que tem sido dito, fosse a careta do Lula. Tá aqui, ponto por ponto, explicando, destruindo a narrativa da mídia. Agora, o que é isso? É o síndrome do sujeito que tem o pipiu pequeno, e aí ele precisa olhar a Globo e falar assim, a Globo tem o pipiu grandão, então, poxa, eles estão falando, eu vou seguir o que eles falam. Óbvio que isso é por conta obviamente, isso é síndrome é o Eduardo Bolsonaro Derangement Syndrome, como a gente diz. Está num dos grandes veículos de comunicação da direita comentando exatamente sobre esses temas. Um veículo bom. E o problema não é o Flávio Morgenstern. Antes fosse. Ele é um top bosta. Mas tem gente dentro da oposição, no Congresso Nacional, igual. Juro para você, as mensagens que eu recebi essa semana, se vocês olhassem o grupo da oposição,
que fica vazando os seus prints para a mídia o tempo inteiro, juro para você, é uma vergonha. Eu vou fazer o seguinte, vejam o que Andréa Sadi diz na Globo News, por exemplo. Do presidente Lula, Porra, vocês estão deixa falando muito claro hoje em que é um dia introdução. de vitória. Não importa o dia seguinte, importa... Natuzaneri e Andréa Sadi, pô, eu gosto das duas, são gente boa, mas pô, eu tenho que assistir elas também agora. Eu vou cobrar aqui, eu vou aumentar a assinatura do Paulo Figueiredo Show para ter um auxílio em salubridade. Vamos lá. A foto, literalmente nessa minha fala, essa foto aqui, ó, Trump e presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje, essa que a gente está vendo aqui, é uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o bolsonarismo. Não sou eu quem está dizendo, são os próprios bolsonaristas pragmáticos que estão observando, que estão analisando a linha do tempo de toda essa negociação, desse vai e vem, dessa obstrução também da relação feita por bolsonaristas. E aí eu estou para nominar aqui, de forma bem específica, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu, por falar nessa foto aqui, trazendo essa apuração para vocês, daqui a pouco eu vou botar mais no blog, mas ontem eu conversava, Thomas, com um bolsonarista que ele me dizia assim, muito impressionante, porque a gente tentou, a todo tempo, depois que a gente percebeu que o governo Lula estava abrindo um caminho com a Casa Branca, a gente tentou que o Tarcísio, governador de São Paulo, entrasse em campo para poder reverter o tarifaço e, no final das contas, pudesse estar ali sentado ao lado de Trump, posando para uma foto como o líder que reverteu o tarifaço. Não só isso não aconteceu, como o presidente Lula, do campo opositor aos bolsonaristas, está faturando todos os louros possíveis dessa lambança que foi feita pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, que acabou resultando nas tarifas. Conversando com outro bolsonarista muito ligado à família Bolsonaro ontem, ele fala assim para mim, Sadi, o nosso problema desde o início foram as tarifas, porque ele repete o tempo todo que esse não era o objetivo deles, eles não queriam as tarifas, eles queriam só, e muitas aspas, né, porque eu estou só reproduzindo aqui a apuração que foi feita junto a eles, as sanções aos ministros do Supremo. Mas é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. E que agora a retórica o tempo todo dos bolsonaristas é dizer, a gente não tem nada a ver com as tarifas. Ora, toda essa produção, tudo que a gente está vendo, essa articulação, o resultado dessa foto foi produzido pelo principal cabo eleitoral do presidente Lula neste momento, que é Eduardo Bolsonaro. Essa foto op, a gente pode chamar de foto op, só para traduzir aqui para o nosso assinante, essa expressão que é usada, que é a abreviação de photo opportunity, né, a oportunidade de uma foto, a gente vê geralmente políticos usarem, a gente viu o Macron com o Lula aqui no Brasil recente, eles fizeram uma foto dessas, essa aqui nem nos melhores sonhos do Palácio do Planalto eles conseguiriam produzir se não fosse toda essa articulação que foi feita pelo núcleo bolsonarista junto à Casa Branca. Então agora eles estão olhando e só sobrou a eles, Thomas, a seguinte saída, dizer, mas é só a foto. Não, a foto nesse caso aqui é tudo. A foto é tudo. E o problema não é André Sadi dizer isso. Reparem, o que André Sadi está dizendo é que pessoas da oposição concordam com ela. E não, eu não estou acreditando no que disse André Sadi. Eu trago esse relato porque, como eu disse, várias pessoas do Congresso Nacional vieram a mim com a mesma história. De fato, meia dúzia de bolsonaristas de gato pingado, bolsonaristas falam em... Aí vem... Esse é pior. Falam em decepção com o trumpismo. E eu mandei um áudio para até um querido amigo, que é membro da oposição do Congresso, dizendo, não teve recuo, não teve acordo, não teve absolutamente nada, a imprensa está fazendo estardalhaço completo, porque esse é o papel que ela cumpre dentro do regime. Eles estão espalhando uma narrativa. E eu pergunto, a mesma coisa que eu disse a vocês, houve mudança de algo, houve mudança de sanções? Não, então não tem porque ter esse faniquito. Em relação às tarifas, nós já dissemos que foi uma decisão unilateral do governo Trump. Então, você vai reclamar se o governo Trump retirar as tarifas? Agora, decepção com o trumpismo. Vou reclamar das tarifas, decepção com o trumpismo. Então o Trump decide colocar as tarifas. Vários deputados da oposição reclamam das tarifas. Digamos que o Trump cogite retirar as tarifas. Eu tenho que ter uma decepção com o trumpismo? Que papo de maluco. Tem que ter gratidão ao cara. O sujeito toma uma medida para nos ajudar. Aí os ingratos começam a criticar. Aí o sujeito retira. E as pessoas criticam também e se decepcionam. E papo de retardado mental. Se o Trump quiser retirar as tarifas, ele é presidente dos Estados Unidos. Tem que negociar a relação dos interesses dos Estados Unidos em mente. Com sorte,
ele também terá parcialmente os interesses do Ocidente em todo lugar. Mas o interesse prioritário dele tem que ser o da América, não no Brasil. Então, o que foi boa parte do nosso trabalho aqui? Demonstrar como é do interesse dos Estados Unidos responsabilizar os agentes do regime brasileiro. Mas se amanhã o Trump decidir que o governo Lula tem algo a oferecer que esteja mais nos interesses dos Estados Unidos do que isso, ora, o dever do Donald Trump é fazer um acordo para o melhor interesse da América. O pagador de imposto americano elegeu ele e paga ele, eu inclusive, para isso. Ah, mas seria muita canalice do Trump. Como assim, meus amigos? O que o Trump deve ao Brasil? O que o Trump deve ao Bolsonaro? O que o Bolsonaro fez pelo Trump? Então, decepção, canalice. Realmente, há pessoas com essa mentalidade. O sujeito vai lá e compra a narrativa da mídia. O que é justiça, né? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. O que o Trump deve ao Brasil? Nada. O que o Trump deve ao Bolsonaro? Nada. Trump não nos deve nada. Então, o que ele tem feito por nós é nada, é simplesmente a linha de graça. Graça, favor. Né? A teologia traz o conceito de graça como um favor imerecido da parte de Deus. A gente traz isso para a política e temos alguém que age com graça em relação a você, é alguém que faz a você um favor que você não merece, que é exatamente o caso do Brasil. Então a vida como ela é, Donald Trump deu isso para nós, fazendo muito mais do que nós esperávamos. E aí eu pergunto para os deputados da oposição, senadores, etc. Trump fez isso pelo Brasil. E você fez o quê? O que fez do pessoal no Congresso Nacional? Conseguiu aprovar absolutamente nada. Não aprovaram ainda a anistia, não conseguiram. Toda hora se dividem, falas erradas, se dividem, criticam o Eduardo, se dividem dentro, correm para fazer acordo com o Centrão, com o Tarcísio. Ora, o PL, o próprio PL que está criticando o Trump agora, foi o PL que enterrou o PL das prerrogativas no Senado. Uma luta para aprovar o projeto na Câmara e quando chegou ao Senado, não, a Globo falou mal do projeto, pegou mal com a sociedade porque saiu na Globo News. E teve o Chico Buarque e o Caetano Veloso fizeram uma passeata em São Paulo. Vamos retirar. Muita gente embarcando em conversa de Tarcísio, muita crítica às tarifas, muita gente que fechou a boca em relação ao trabalho do Eduardo aqui nos Estados Unidos, porque não queria que pegasse mal. Aí o sujeito vai, de novo, eu falo, é o mesmo mal de sempre, assiste a Globo News, começa a achar que houve uma vitória gigantesca do presidente Lula em relação ao Trump, que não ocorreu, e senta o pau no Eduardo, diz, me decepcionei com o bolsonarismo, aí vem os comentaristas com picuinha com o Eduardo, tá vendo uma grande derrota. E tem a turma ai meu Deus, e agora isso tudo está perdido. Pô, se eu desse $1 para vocês, por cada vez que eu vejo um líder, um bunda mole da oposição do Brasil me dizer que agora tudo está perdido, vocês estariam todos ricos. Todos. Todos. Todos estariam muito ricos. É um palmolismo que eu não aguento mais. E a gente volta ao estado que nós já passamos tantas vezes e que continuaremos indo adiante. A imprensa dizendo kkk, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão se ferrando. A oposição, ai meu Deus, está tudo acabado, vamos entregar os pontos e o Brasil. E Eduardo Bolsonaro e eu dizendo, calma, filhão, senta aí que a guerra é longa. A gente vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Se cada vez que o Trump dá um sorriso para o Lula, eu arrancar as calcinhas e falar, ai meu Deus, e agora? O que será? Quem poderá nos ajudar? Imagina. E se Trump decidir retirar as sanções pela qual nós brigamos tanto, poxa, eu vou ficar extremamente chateado. Vai ser um puta baque, eu vou ficar
triste, e no dia seguinte eu vou me levantar, vou acordar e vou continuar trabalhando na direção que eu estava trabalhando. A minha mulher me pergunta, porra, e perguntou isso ao longo desse processo, que muitas vezes deu errado para que a gente pudesse chegar até aqui. Ela falava assim, poxa, existe alguma coisa que vai fazer você acontecer, você fazer que você vai desistir? E eu falo assim, jamais. Ela falou, mas você já deu tudo a essas pessoas? Eu falei, ainda não. Eu ainda não dei tudo a essas pessoas. Porque o que acontece? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Nós demos meio à oposição para que ela reagisse. Pela primeira vez, o sistema teve que lidar com consequências das suas ações. Demos meio para que a oposição negociasse. A oposição não consegue negociar. Por falta de convicção, por falta de força, porque é uma situação difícil. Mas a oposição não consegue negociar, não conseguiu ainda o que precisa, não conseguiu os votos para anistia. Falaram, não, se você conseguir sanção no Alexandre, a gente vai conseguir. Tá bom, conseguimos sanção no Alexandre. Ah, não, se você conseguisse sanção, a Viviane vai conseguir. Conseguimos sanção a Viviane. E continuamos trabalhando para outras sanções. Mas é impossível, volto a dizer, é impossível ganhar guerra sem infantaria. A infantaria são vocês no Brasil. E não há motivo, não há esse motivo para pânico. Não há esse motivo para pânico, meu Deus do céu. Eu estou seguindo a vida, continuamos trabalhando. Semana que vem vocês vão ver porque que não vai ter Paulo Figueiredo Show boa parte da semana. Porque nós estamos trabalhando. Pô, mas não é possível que seja todo mundo bunda mole o tempo inteiro. E os comentáriozinhos dos Silvio Grimaldo, Flávio Moga, é tudo a mesma merda. Eu já nem sei qual a diferença entre esses caras. É um bando de loser, um bando de fracassados. Os caras não conseguem cuidar nem da própria vida. Ficam querendo dar palpite na política internacional. Meu Deus do céu. Com despeito, agindo por despeito, gente despeitada. E antes de sentar o pau aqui, eu busquei todas essas pessoas pessoalmente, tentei conversar, tentei que a pessoa entendesse o que estava acontecendo, explicar o que a gente estava tentando fazer, para ver se a pessoa tinha um pouco de bom senso. Ninguém tem bom senso. Bando de recalcado do cacete. O Jorge Antônio me pergunta aqui, Andréa Sadi e Natuzanelli são gente boa? São gente boa. São boa gente. Se trocar ideia com elas, são gente boa. É só o que eu tenho a dizer. É o melhor elogio que eu posso fazer. O Otávio Guedes é gente boa também. Tem uns caras ali que são gente boa. O cara fala merda, obviamente. Senão não estaria na Globo News. Mas é a vida como ela é. Mais 50 mil pessoas assistindo. Dá tempo para falar mais coisa aqui? Antes eu quero pedir a você que se torne meu apoiador. Se você é da turma que não vai desistir, da turma que não amolece, da turma que não está com problema de... Eu acho que é por isso que tem tanto merchan de direita desses produtos para palmolescência nos canais de direita. Eu acho que é exatamente... Entendi. Já ofereceram de anunciar no Paulo Figueiredo Show. Né? Todo canal de direita tem uma catuaba aí que nego oferece, um suplemento que você toma e acaba com problema de palmolescência. Eu acho que isso é o famoso microtargeting. O pessoal está fazendo exatamente ali o anúncio no público, porque a direita tem um problema de palmolescência assim, inacreditável. Inacreditável. Se você não tem esse problema de palmolescência, eu não vou fazer merchan de catuaba, eu vou falar para você se tornar apoiador do Paulo Figueiredo Show. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, com o cupom PFigueiredoShow, você se torna meu apoiador. Você vai receber uma quantidade enorme de conteúdo exclusivo e vai continuar apoiando o meu trabalho, que eu prometo a você será incansável. Não desistirei, não importa o que acontecer, porque se eu desistir, qual é a consequência? Né? A derrota. Então a gente tem que lutar pela própria sobrevivência. Se você está numa situação um pouco melhor, eu convido a considerar a possibilidade de se tornar meu
Patrono Gold. O Patrono Gold ele é uma espécie de super apoiador. Ele paga pelos apoiadores pelas pessoas que queriam apoiar e não conseguem apoiar. Também não é nenhum valor assim exorbitante, é valor de $49 por mês ou $499 por ano. Se você se tornar meu patrono Gold, você ganha acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que é muito legal, e além de tudo, eu estou cogitando criar um grupo também de Telegram, para opção para pessoas escolher o WhatsApp ou o Telegram. Mas também você participa das nossas reuniões de patrono, e amanhã nós teremos às 4h30, se não me engano, da tarde, nossa reunião mensal de patronos, onde eu entro lá, as pessoas entram por Google Meet e a gente bate 2 horas de papo. Então amanhã é dia de uma dessas reuniões. Então, considere a possibilidade de se tornar meu apoiador e meu patrono Gold. Você também tem a possibilidade de me dar uma doação de qualquer valor em Bitcoin. Tem um QR Code aqui no mesmo link da descrição e você pode se cadastrar de graça para acessar, pelo menos receber as principais notícias do dia por e-mail e ter o meu contato contigo. Eu acho que não dá mais tempo para nada. Mas o recado foi bem dado hoje. Acho que dá para fazer um programa só sobre isso. É uma boa pauta. Para isso que eu comecei a fazer o meu trabalho, né? Destruir as narrativas da esquerda. E o problema é ter que ficar lidando com essas pessoas da direita. Eu realmente, não sei se eu fico mais puto, não sei se é puto, também não fico decepcionado, não sei exatamente qual é o sentimento. Acho que é um pouco de repulsa. É um pouco de tipo, é uma sensação meio tipo, que gente bosta. Os caras não ajudam em porra nenhuma. Os caras não ajudam em porra nenhuma. Você pergunta pro cara, vem cá, por que você não faz? Você tá criticando, por que você não faz alguma coisa que eu não faço melhor? Você não faz melhor, porque você não vem aqui em Washington, poxa. Eu sou só um jornalista igual a você. Vem aqui em Washington, eu não tenho dinheiro nem para sair daqui de não sei o quê, sei lá, do raio que eu parto, onde está. Então, você não consegue colocar nem tua própria vida em ordem, não é por causa de dinheiro, não, mas você não consegue colocar nem tua vida em ordem, você está querendo criticar as ações dos outros. Não, tudo bem você não conseguir fazer nada, mas que tal ajudar, incentivar, dar apoio de alguma forma? Não. É muito despeito no final. Boa parte dos problemas da direita brasileira é que são pessoas fracassadas. E pessoas fracassadas são frustradas. Tenham preocupação e medo de pessoas frustradas. Elas são as piores que você vai encontrar. O que mais? Tá bom, né? Tem um recado da Imigrex para dar no final. Vamos dar amanhã. Tá de bom tamanho. Amanhã tem mais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Amanhã estamos juntos às 3 da tarde. Figueiredo.